Fala pessoal, tudo bem com vocês? O segredo desse novo São Paulo, o momento de Alexandre Pato e o acerto da diretoria. Vamos falar sobre o tricolor paulista? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Grande vitória sobre o Oeste, 4-0 fora de casa, mas mais do que isso, aconteceu o que faltava ao São Paulo nos últimos jogos. Em todos os jogos que eu acompanhei do São Paulo jogou melhor, foi prejudicado pela arbitragem e errou demais nas finalizações. Então, chegamos à conclusão de que o São Paulo não estava vencendo, não por sua responsabilidade apenas, mas por vários fatores que estavam comprometendo para que o resultado não viesse. A gente viu vários jogos em que o Fernando Diniz estava conseguindo impor a sua filosofia, que a gente sabe que não é da noite para o dia. Eu fui contra a manutenção do Fernando Diniz no final do ano passado para o início desse ano, porque eu vi muitas semelhanças no que a diretoria do São Paulo fez com o André Jardine, em que todos imaginavam já que ao começar a temporada e o campeonato estadual com dificuldades, o Jardine seria o primeiro técnico demissionário entre os grandes do futebol brasileiro. E achei que pudesse acontecer o mesmo com o Fernando Diniz, até porque, baseado naquilo que a diretoria tricolor fez nos últimos tempos. Simplesmente trocou de treinadores a esmo. Foram muitos técnicos na gestão Carlos Augusto de Barros e Silva Leco, e eu não esperava algo diferente. Porém, aí a informação dos bastidores do São Paulo, que a gente já viu após o clássico contra o Corinthians, em que quando o Diniz retira o Alexandre Pato, a torcida começa a chamá-lo de burro. E naquela semana, o São Paulo, através do seu marketing, através da sua rede social, faz um tweet mostrando o seu respaldo ao Fernando Diniz. E pela primeira vez, eu sou obrigado a concordar com a diretoria. Porque já que o São Paulo fez tanta coisa errada nos últimos tempos e nada deu resultado, agora você precisa ter convicção. Qual é a convicção? A convicção de que o trabalho que está sendo desenvolvido, ele é o mais correto. Mesmo que isso te implique em não resultados num curto prazo, mesmo que demore um tempo para você conseguir encaixar as peças desse elenco qualificado que tem o São Paulo, junto com as ideias do técnico. Então, mesmo que eu sei da cobrança por títulos, eu sei da exigência, do jejum que sofre o São Paulo, mas mesmo que a coisa não aconteça tão rapidamente, você precisa dar um certo tempo. Não que se daqui a pouco começar o Campeonato Brasileiro, o time começar a desencaixar, você não vê perspectivas, você não possa mexer. Cabe ao dirigente também tomar essas decisões. Agora, o que você quer? E a defesa, o argumento do São Paulo em relação à permanência do Diniz foi exatamente esse. Você está mais próximo de conquistar resultados quando você cria mais chances claras de gol, quando você fica mais com a bola, quando você agride mais o seu adversário, quando você finaliza mais. Tudo isso o São Paulo vem fazendo. Entende o São Paulo, e eu também entendo, que quanto mais você está na área do seu adversário, quanto mais você cria, quanto mais você finaliza, mais próximo você está de concluir. O que faltava realmente ao São Paulo nos últimos jogos era esse poder mais assertivo. E também um certo preciosismo em concluir a gol, Muita circulação de bola, troca de passes em frente à área e ninguém chutava. Aconteceu isso nesse jogo contra o Oeste também, mas muito menos. O São Paulo foi bem mais efetivo. Vamos lá. O que aconteceu foi uma escalação muito mais interessante, O Pablo realmente não vive uma boa fase e vai do treinador perceber isso. Assim como a insistência no Alexandre Pato, que tem a expectativa no sobrenome, O Alexandre Pato sempre nos causa, pela qualidade que ele tem, essa expectativa de que ele possa render aquilo que ele sempre rendeu quando surgiu. E depois, por várias circunstâncias da vida, ele começou a oscilar. O surgimento dele, eu acompanhei pessoalmente no Inter, foi espetacular, era um fenômeno. Tanto que rapidamente ele é vendido para o Milan, estreia bem na seleção brasileira e depois a carreira dele toma um outro rumo. Muito por conta da vida pessoal, em que ele se preocupou mais em alguns momentos, ele mesmo admite isso. Mas eu também entendo que essa chegada ao São Paulo, esse retorno dele, tem alguma diferença. O ano passado, vamos colocar na conta de uma adaptação,
de que realmente o jogador que vem da China, que opta pelo São Paulo naquele momento, e o contexto do clube com várias mexidas, várias mudanças, né? O Mancini assuma, depois vem o Cuca não pode assumir, o Cuca pega depois, o Cuca pede para sair, uma confusão em que o São Paulo mesmo não se encontra, e o Alexandre Pato estava no meio disso tudo, estava nesse emaranhado. Ele começa o ano como reserva. Por quê? Porque o Fernando Diniz entende que o Antony e o Vitor Bueno terminaram a temporada muito melhor. E merecidamente ele vai para o banco. Até porque ele teve uma lesão, acabou não conseguindo jogar muitos jogos, ele ficou 2 meses praticamente fora dos gramados. Teve aquele grande jogo contra o Santos no Morumbi, no Clássico, e depois não jogou mais. Voltou e não conseguiu mais fazer gols. E não vinha fazendo até agora. Ele começa na reserva, mas quando o Antony vai para a seleção pré-olímpica, o Fernando Diniz pensa, vou dar chance para o Pato. E dar chance para o Pato não é 1, 2 jogos, você precisa colocar, até pelo que você sabe que ele pode render. E realmente, a coisa começou a acontecer, não só pelos gols e pela assistência que ele deu nesse jogo contra o Oeste, mas ele já vinha buscando mais o gol, ele já vinha participando mais, ele já vinha buscando mais o jogo. E esse é o Alexandre Pato que o torcedor quer. É um cara mais envolvido, mais comprometido. A gente sabe que o Pato às vezes se desliga do jogo, mas se ele se doar um pouquinho mais nessa dedicação, nessa entrega que ele vem tendo no São Paulo, a coisa começa a acontecer, é inevitável, porque vai sobrar para ele em algum momento dentro da área e ele vai saber o que fazer com a bola. Foi o primeiro gol, né? O Igor Gomes, que é um jogadoraço, né? Esse moleque é o outro que o São Paulo vai fazer cofre, vai vender muito bem, porque é um meio-campista diferenciado. Ele pisa na área, ele dá assistência, ele troca passes, ele chuta gol. E aí no rebote dele o Alexandre Pato faz o gol. O Vitor Bueno talvez seja o melhor jogador dessa temporada, ou desse time do Fernando Diniz, porque ele já vinha bem no ano passado. Não apenas no ataque, mas o time também foi exigido defensivamente, e lá estava Thiago Volpi, que se afirma cada vez mais como um goleiro pós-Rogério Ceni, com uma certa regularidade, um cara que decide alguns lances em que qualquer outro goleiro muitas vezes poderia sofrer o gol, né? E foi fundamental, porque o jogo estava só 1-0, ele fez uma grande defesa, depois no segundo tempo pegou de novo. Importantíssimo o Volpi nesse jogo, embora o resultado elástico, né? Parece que o São Paulo só atacou, não foi bem isso que aconteceu. Então a gente já vê uma movimentação diferente. Vejam o primeiro gol do Daniel Alves, né? Uma circulação de 15, 16 toques na bola, troca de passes, 1 minuto de circulação até você ter a ultrapassagem do Reinaldo, que o Vitor Bueno enxerga no trabalho com o Igor Gomes, a bola vai para o lado direito e encontra o Daniel Alves sem marcação. É um gol Fernando Diniz. Ah, mas o Fernando Diniz não tem resultados. Uma coisa leva a outra. Eu acho que a minha crítica na contratação ao Fernando Diniz é que o São Paulo não tinha tempo para o que o Fernando Diniz precisa. Só que daqui a pouco houve uma insistência e eu hoje concordo. Você precisa acreditar no trabalho, você precisa acreditar que as coisas vão dar certo. E isso leva tempo. O elenco já é muito qualificado. O Diniz é muito querido pelos jogadores. Os jogadores defendem muito ele porque acreditam na sua ideia. E esse é o grande mérito dele. Ele passa para os jogadores, ele passa confiança para os jogadores de que esse método dele pode ser interessante, pode ter resultado. E a gente daqui a pouco pode começar a ver isso aos poucos, com exceção do que aconteceu nos últimos jogos em relação à arbitragem e até mesmo falhas na finalização, a gente já vê a coisa acontecendo. Eu sei que o Oeste é um adversário mais frágil, mas não interessa, né? Você precisa cumprir aquilo que com um adversário inferior você precisa fazer, né? Que é exatamente vencer bem, golear, ficar mais com a bola. O Daniel Alves também é um ponto para a gente citar. Eu sempre defendi o Daniel na lateral. E ele está muito mais, talvez até mais dedicado para se envolver como um meio-campista do time. Ano passado ele parecia uma estrela jogando e tal, querendo ser mais beneficiado do que ajudar. Nesse ano eu já vejo diferente, eu já vejo o Daniel muito mais envolvido também com os jogadores de meio, para poder desenvolver esse São Paulo, esse método, e tá rendendo, ele tá dando assistência, ele tá se apresentando para jogar, ele tá pisando na área, ele tá fazendo gols. Finalmente o Daniel Alves, contratado pelo São Paulo no passado, é um craque de bola, né? Tá aparecendo também. Vejam como individualidades favorecem o coletivo e quando o coletivo tem uma ideia de jogo, as individualidades também aparecem. É um tricolor promissor, é um novo São Paulo e que a gente espera que possa colher frutos ali na frente, pelo menos
está demonstrando isso até então. Quero ouvir vocês, concordam? Comentem aqui embaixo. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!